nozinho da correntinha, possibilitando colocar pontos, que é como eu faço. E quem faz apertando o nó tem que fazer uma correntinha a mais. Vou mostrar para vocês aqui na prática, tá? Então vamos lá, a gente deixa um pedacinho aqui para iniciar as correntinhas. E eu, Eduarda, farei 8 correntinhas, porque desde essa minha primeira aqui, eu conto como uma. Eu vou utilizar essa laçadinha aqui para colocar o meu último ponto. Se você é uma daquelas pessoas que faz esse nó aqui, ó, para começar, ele não conta como um, conta como um a partir de agora, né? Esse aqui seria o primeiro. Aí faria 8 a partir daqui, contando como essa uma, tá? Eu tenho o hábito de já usar a primeira, eu não faço aquele nozinho. Então a gente começa assim, uma. A minha primeira, eu já deixo essa aqui na espera para fazer, tá? Então a gente vai fazer 8 correntinhas. Então aqui já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá? E agora a gente vai retornar fazendo um ponto baixo para cada correntinha anterior, pulando essa primeira aqui que tá com a laçada na agulha, que não tem como fazer, a gente vem nessa segunda na próxima. Então a gente entrou, traz para frente, fez ponto baixo, tá? 1, 2, 3, ó, pode dar aquela ajeitadinha, tá? 4, 5, 6. E aqui naquele último pedacinho, aquele último espacinho lá, ó, que fica corrediço, tá? Que é o que eu falo para vocês que eu faço um pontinho. Então aqui a gente tem que voltar e finalizar, ó, 7. Então a gente iniciou com 8 correntinhas, voltando fizemos 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui nesse último espaço, onde tem esse nó corrediço, que a gente botou, ó, o último ponto, a gente vai retornar, então a gente vai voltar para cá e a gente vai fazer mais 2 para fazer essa viradinha, tá? No mesmo espaço. Vocês vão ver, se vocês estiverem fazendo igual eu, que vocês têm que dar uma seguradinha aqui para não escapar esse ponto aqui, senão ele vai abrindo, ó. É normal ele abrir um pouquinho, ó, vou mostrar aqui para vocês. 1 e 2. Ó, e esse meu nozinho, ele acaba correndo um pouco, e aí eu venho aqui e puxo ele, ó. E ele já fica bem fechadinho a curvatura. E aí a gente vai voltar fazendo os pontos baixos, ó. Ficamos com 3 aqui na pontinha, exatamente onde começam os nossos pontos do outro lado. Então, eu volto aqui fazendo os pontinhos baixos. Então, é um para cada, ó. Se aqui tinha um, aqui vai um. Aqui tem um mais um, vai um. Tá? Então, a gente volta fazendo os pontinhos baixos. Para a bag de vocês ficar o mesmo tamanho que a minha, eu já vou mostrar quantos pontinhos fica aqui no meio. E aí depois, quem for se perdendo, recapitula na live e salva, tá? Ó, então aqui no meio a gente fica com 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 e os 3 da lateral. Nesse ladinho aqui, a gente havia pulado uma correntinha para começar os pontos baixos. Então a gente já tem aquela correntinha saindo e mais o primeiro ponto baixo que a gente colocou. Então, para finalizar esse canto aqui igual esse, a gente vai colocar só mais um aqui dentro, que já vai totalizar os pontos que a gente precisa para a segunda carreira, tá? Ó, a gente fica exatamente assim. Aqui nesse centro, a gente fica com 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, para finalizar essa carreira, a gente vai alongar um pouquinho esse elo que tá na agulha. E aqui nessa primeira correntinha vindo para cá, não é nesse nozinho que tem aqui, a gente vai inserir lá de trás para frente, ó, essa primeira correntinha, e levar esse elinho aqui, que ficou aqui na nossa laçada na agulha que a gente alongou, lá para trás, ó. Eu não posso puxar ele demais para ele não fechar aqui na frente, ó, ele fica assim, tá? A gente tem que deixar alongado o suficiente para que isso aqui seja um espaço de ponto.
E aí a gente vai inserir aqui pela frente exatamente nessa laçada que a gente levou lá para trás, ó. Exatamente nela. Aqui. E engata aqui nesse alinho. E laça o fio do trabalho para frente, puxa todo. E a gente faz aqui bem na extremidade um ponto baixo. Ó, que é o primeiro ponto da nossa segunda carreira, fica dessa forma, tá? Aqui nessa carreira, a gente vai ter essa extremidade com um ponto, essa extremidade aqui com um ponto e as duas laterais de cada lado com 3 pontos juntos. Então, se aqui a gente tem um ponto, a gente vai colocar aqui no próximo espaço 3 pontinhos juntos, tá? 1, 2 e 3, os 3 saindo do mesmo espaço. Então, a gente fica com 1 e aqui com 3. E aí, aqui, a gente vai continuar fazendo um pontinho baixo para cada correntinha anterior até a próxima extremidade. Ó, quando chegou aqui, ó, como tá ficando? Quando chegou aqui nesse lado, eu sei que eu vou ter 3 pontos nesse canto, um bem na extremidade e mais 3 aqui, tá? Você consegue sentir quando tá chegando nessa parte do trabalho. É bem de ponta pro outro lado, né? Ó. Vocês sabem que eu gosto de desenrolar o rolo assim, ó. Pra ele não vir, se você puxar assim, ele vai vindo se enroscando. Aí vai ficando todo enroscado. Então, aqui na extremidade, eu vou colocar um ponto. Aqui no lado, mais 3 para fazer a curvinha da nossa base. E aqui, a gente segue fazendo um pontinho para cada até chegar ali no outro lado, tá? Ó, a nossa base vai ficar assim. Ó, aqui parece que tá meio longe, porque aquele nosso primeiro ponto, ele fica um pouquinho virado para cá, tá? Ele fica repuxando. E aqui é o nosso último espaço de ponto, tá? Porque aqui na extremidade a gente já tem aquele sozinho e mais 3 aqui. Então, aqui é o nosso último espaço onde a gente vai colocar 3 pontos baixos juntos. 1, 2 e 3. E aqui a gente já vai fechar para a subida da nossa bolsa nesse tamanho, tá? Então, ela é bem esse tamanho aqui, o fundinho dela é super prático, rápido de fazer. E aqui a gente vai fazer da mesma maneira que a outra forma, ó. A gente tem 3, 1 e 3. Eu vou alongar esse elo aqui que tá na agulha. E aqui na primeira correntinha formada, ó, aqui tá o meu ponto baixo, primeiro da carreira, e aqui tá a minha primeira correntinha. Eu vou inserir aqui embaixo dela, ó, dos 2 elinhos, e levar essa laçada lá pra trás. Ó. E aqui eu dou uma puxadinha pra ele se ajeitar, e a base já fica perfeitinha, oval, tá? Ó. Aqui tá laçadinha ali, vou deixar minha agulha aqui. E vou deixá-la bem aqui pra mostrar pra vocês, ó. Então, ficou com 1, 2, 3, 4, 5 pontinhos aqui em cada lado. E aqui nessa segunda temos 3, 1, 3. E ficamos com 1, 2, 3, 4, 5 em cada lado. 1, 2, 3, 4, 5 em cada lado, tá? Aqui fechou, não tem segredo na base. E aqui a gente já engatou na primeira correntinha e levou aqui pra cima. Aqui a gente já vai começar a subida da nossa bag, tá? Eu não faço, né, nessa bag. É aquela carreira de ponto baixíssimo, mas se você quiser fazer, depois você pode fazer. E aqui a gente vai, como na outra carreira, exatamente nesse espaço aqui, ó, que a gente levou esse ponto pra cá, a gente vai entrar, porém a gente vai entrar só em uma laçadinha, olha só.
Como a gente levou o ponto inteiro aqui pra cá, a gente fica com ela dupla aqui embaixo. Então, eu vou entrar em uma aqui, só em uma, e vou engatar minha agulha ali naquele alinho. E, novamente, aqui eu vou puxar o fio lá do trabalho, trazer pra frente e fazer um ponto baixo, tá? Aqui, um ponto baixo. E como a gente vai subir essa bolsa em ponto baixo, centrado diagonal, que é dar esse detalhe aqui pra bolsa, a gente vai fazer não só um ponto, a gente vai fazer mais um, 2 pontinhos nesse mesmo espaço, tá? Ó, aqui, vocês estão vendo que ficou muito largo esse meu espaço? Eu vou dar uma diminuidinha aqui nesse ponto, ó. Lembra que eu alonguei? Ficou um pouco longo demais. Eu vou diminuir um pouquinho ele. Vou passar lá pra trás. Um pouquinho mais apertadinho, ó. Um pouquinho mais justinho, tá? E agora sim eu vou entrar aqui nele. Vou engatar. E vou fazer os pontinhos baixos, ó. Vou fazer um e vou fazer mais um no mesmo espaço, tá? Fechou. Esse aqui é o primeiro ponto da subida da minha bolsa. Como a gente vai subir em ponto baixo e centrado, a gente vai diagonal, a gente vai pular a próxima correntinha e na seguinte a gente vai entrar fazendo mais um ponto baixo e centrado. Só que aqui eu vou entrar pegando o elinho da corrente e esse nozinho aqui de cima, tá? Pra gente fortalecer essa base dessa bolsa. Então, eu entrei aqui e entrei, ó, aqui e no nozinho, tá? Pegando os dois. E aqui lacei, trouxe pra frente, laço e fecho e entro novamente no mesmo, trago pra frente, laço e fecho, tá? Essa primeira base, essa primeira carreira, vocês podem achar que vai ficar um pouquinho confuso, mas é assim que a gente faz para dar esse efeito na peça. Pulamos o próximo e entramos no próximo pegando tanto o elinho quanto o nozinho ali de trás. E fazemos 2 pontinhos baixos, ó, 1, 2. Aqui você já pode ir ajeitando, ó, essa base para os pontinhos, a base ficar certinha para baixo e os pontinhos já começarem a ficar direcionados para cima, tá? Ó, entrou no próximo, no nozinho, no elinho e no nó, 2 pontinhos baixos. Pulou o próximo, vai pro outro. Entrou 2 pontos baixos, sempre no mesmo espaço. Pulei o próximo, 2 pontos baixos. Ó, ajeitei. E tá ficando assim, tá? Pulei esse. E assim até o final, tá, gente? Esse tamanho aqui eu achei ótimo para esse estilo de bolsinha. Mas se você quiser fazer maior, né? Usar esse padrão para uma bolsinha maior, também dá super certo. Então, eu sigo pulando um ponto de base, uma correntinha, e entrando no próximo elinho, pegando o elinho e o nozinho de dentro. Essa técnica de pegar esse nozinho de dentro vai deixar, ó, os pontos mais firmes. Se a gente pegar só aqui no elinho, um pouco frouxo, tá? Ó, pulei o próximo e entrei no próximo, fazendo mais 2 pontinhos. Se você chegou até aqui e não sobrou... Opa! Deixa eu ajeitar esse último aqui. Se você chegou até aqui e não sobrou um elinho aqui, ó, é porque a sua base não fechou os pontos igual a minha, tá? Porém, se não fechou, se não sobrou e ficou colado nesse aqui, não tem problema, tá? Isso não vai ser um empecilho para dar errada a subida da sua bolsa. Então, o ponto baixo centrado diagonal é legal porque
ele é, né, fazendo um sim, um não. Porém, se chegou aqui e esse seu ponto ficou exatamente colado nesse outro, não tem problema, também vai dar certo, tá? Vou soltar mais um pouquinho, dá para subir tranquilamente. Ó, chegando aqui no nosso último ponto, a gente vai alongar um pouquinho esse elo e a gente vai fazer o fechamento como se fosse fechamento ponto baixo centrado normal, ó, entre o nosso primeiro e o nosso segundo ponto, que os dois estão no mesmo espacinho. A gente vai colocar a agulha aqui, ó, na nossa primeira correntinha entre o primeiro e o segundo ponto e levar esse alinho aqui lá para trás. Ó, levamos lá para trás e ficou dessa maneira a junção, tá? Aqui tá meu último ponto, aqui tá o meu grupinho do primeiro ponto. Aqui, para fazer esse fechamento, geralmente a gente entra sempre no primeiro ponto baixo centrado, bem no centro, né? Mas para dar o detalhe dessa subida em diagonal, a gente sempre vai entrar no conjunto desses dois pontinhos no segundo que a gente fez. Então, esse é o primeiro, esse é o segundo. Eu vou entrar exatamente no centro desse Vzinho, tá? Não é aqui embaixo dos elos da correntinha, é no centro, o ponto é centrado, ó. Saí lá atrás, segurei esse elinho aqui, vou puxar o fio do trabalho aqui pra frente e vou engatar no elinho lá de dentro, laçando e fechando, tá? Ó, lacei e fechei e saiu o meu primeiro ponto baixo centrado dentro desse segundo desse grupo. E agora, como na outra vez, a gente vai fazer dois pontos baixos dentro do mesmo espaço. Então, são dois Vzinhos, dois pontos baixos centrados saindo do segundo Vzinho do grupo anterior. Aqui chegou os nossos outros dois Vzinhos, a gente vai entrar no segundo. A gente pula o primeiro e entra no centro do segundo. E faz dois pontinhos. Opa. Dois pontinhos. Próximo grupo, tem o primeiro, tem o segundo. Entro no segundo e faço os meus dois pontinhos. E assim a gente vai fazendo, ó. Pulo o primeiro, entro no segundo. Ao redor de toda essa carreira também. Importante, vocês sabem, sempre ajustar a peça, tá? Primeiro, entro no segundo. Primeiro, segundo, entro no segundo. Primeiro, segundo, entro no segundo. E assim até o final da carreira. Dicas que eu sempre dou em todas as lives. Na hora de fazer o ponto, puxa, traga o ponto até a altura dele, lá se fecha. Não trabalhe com o fio tensionado, esticado, porque senão o fio tensionado ele vai querer voltar para a tensão natural dele e vai deformar sua peça. Sua peça vai se querer se encolher se você está trabalhando com o fio tensionado assim. Você tem que trabalhar com o fio de malha relaxado, tá? Ó, primeiro entro no segundo e faço sempre dois pontinhos em cada Vzinho anterior. Primeiro entro no segundo e faço dois pontos baixos centrados. Tenho o primeiro, tenho o segundo, entro e faço dois pontos baixos centrados. E aqui foi o meu último, ó. Aqui tá o primeiro Vzinho lá. Eu vou puxar essa laçada e novamente entrar aqui, ó, entre o meu primeiro e o meu segundo na correntinha formada acima deles. Puxei, levo esse alinho aqui lá para trás e faço a unificação aqui desse conjuntinho de pontos com esse. Aqui novamente, em vez de entrar no primeiro, eu entro já no segundo V desse conjuntinho aqui, ó. Saí lá atrás, tá? Lá no centro do V, ó. Sempre sai embaixo dessa cabecinha aqui, entre as duas perninhas.
trago esse fio aqui pra frente, engato aqui no outro e laço e fecho meu primeiro ponto baixo da terceira carreira. E aqui a gente faz um mais um no mesmo espaço. Aqui novamente, e durante toda essa subida da bolsa, a gente sempre vai pular o primeiro ponto baixo centrado e entrar no segundo, fazendo 2 pontos baixos centrados no mesmo Vzinho. E a gente vai seguir assim por toda essa carreira. Relembrando, essa live aqui vou deixar salva até hoje à meia-noite para vocês, tá? Então, anotem, estudem, produzam a peça para ter de exemplo depois. Fiz um, mais um. E aqui, ó, nessa terceira carreira, vocês já conseguem perceber que começa a formar esse detalhe aqui, né? Levando os pontos na diagonal. E assim é o resultado depois de 11 carreiras de subida dessa base, tá? Ó, vai ficando dessa maneira. Eu vou finalizar essa terceira carreira aqui com vocês. E vocês vão subir, se vocês quiserem fazer o mesmo padrão da minha, por 11 carreiras dessa maneira. Eu não vou subir as 11 carreiras aqui, senão a live vai ficar super comprida. E eu vou ensinar para vocês a aba dessa bolsinha. Vocês vão poder fazer nessa pecinha mesmo, desse tamanho, tá? Só para vocês anotarem esse padrão. E aí, assim que a gente finalizar a base, vocês conseguem finalizar a aula, vocês já conseguem subir as carreirinhas restantes, porque é bem rapidinho. E vocês já conseguem fazer a aba também, tá? Então, dá super para terminar essa bolsinha hoje, se vocês estão aí dispostas e dispostos. Então, tô chegando aqui no penúltimo ponto. Ó. Já tá formando, tá? A bolsinha. E aqui o último ponto, 2 pontinhos no último espaço. Ó. Então, como nos outros, alongou. Esse foi o nosso último conjuntinho de pontos e esse foi o nosso primeiro. Entre o primeiro e o segundo ponto, na primeira correntinha lá por dentro, ó, eu vou levar esse alinho lá para trás para iniciar a quarta carreira, já entrando no segundo ponto baixo, trazendo o fio lá de dentro aqui, engatando nos dois. Ó, lacei, fechei, entrei e fiz mais um. Certo, gente? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na caixinha de pergunta. A live vai ficar salva, já falei, até meia-noite, tá? Não tenho fio para fazer junto. Que pena, Su. Mas você assistindo a aula, anotando aí as dicas, quem sabe consegue fazer depois. Deixa eu ver aqui os outros. Bom, todo mundo perguntou a mesma coisa, tá? Então, acredito que tá tudo certo. Vocês conseguiram fazer aqui até essa parte. E eu vou mostrar para vocês agora como a gente vai fazer essa aba aqui, tá? Então, como eu já falei, aqui a gente fez 3 carreirinhas. A gente vai subir 11 carreirinhas, ó. Contando aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Para dar esse tamanho aqui. Esse tamanho aqui, ela ficou a base com em torno de 14 centímetros e de altura 15 centímetros, tá? Ó, 15 centímetros.
Hoje, para quem não sabe, acho que todo mundo deve saber, né? Foi lançamento e reposições de peças lá na Casa de Palha Acessórios. E eu trouxe algumas peças aqui. Eu pensei em peças que combinassem com esse tom do nosso lilás envelhecido, né? Pra gente finalizar essa bolsa depois. Porém, eu vou ensinar para vocês a aba numa peça que eu já deixei aqui, ó, pronta. Eu subi as 11 carreiras e ela fica exatamente dessa maneira, ó, tá? Fica muito fofa, fica super durinha, estruturada. Ó, o fechamento por dentro, ele fica mais aparente desse ponto, fica tipo um carocinho, tá? E aí eu não pensei em fazer de outra cor para mostrar para vocês e acabei trazendo acessórios para combinar com o lilás envelhecido. Porém, tudo que eu trouxe combinou com o verde. Então eu vou finalizar a aba, vou fazer a aba aqui para mostrar para vocês e depois a gente continua, passa para a parte dos acabamentos, tá? Ó, então aqui eu subi as 11 carreiras, tá? Fica super lindo o detalhe desse ponto. Aqui tem gente falando, se eu fizer com fio 26 milímetros, quantas correntinhas coloco? Você vai ter que testar e vai medindo, tá? Ó, como eu falei, esse fundinho aqui, ele fica, ó, essa aqui ficou com 13 centímetros, um pouquinho menor do que essa roxa. Depende da tensão na hora do ponto, tá? Então, você faz a base, mede, provavelmente vai ter que colocar algumas correntinhas a mais. Por exemplo, se a gente fez essa aqui com 8, quem sabe faz com 10, tá? E também as carreiras de subida vai acabar mudando um pouquinho, tá? Porque o fio é um pouquinho mais fininho, tá? Tá. Opa, voltei. Aí vocês estão perguntando quantas correntinhas, já falei tudo, tá? Lá vai ficar salva para vocês confirmarem depois. Então, gente, aqui eu deixei ela dessa maneira, que foi exatamente onde eu acabei de fazer. E eu vou cortar pra gente começar a... Opa, deixa eu fechar aqui, que eu acho que eu abri uma perguntinha. Só um pouquinho, gente. Acho que eu fiz... Estou conseguindo fechar. Peraí. Tá aparecendo uma pergunta aí pra vocês, né? Peraí, gente. Só um pouquinho. Acho que deu. Foi. Vamos continuar aqui. Deixa eu encaixar aqui de novo. Pronto. Pronto, vamos continuar aqui e depois eu vejo as perguntinhas de vocês. Então aqui eu vou cortar quando chegar no último ponto, tá? Das 11 carreirinhas que vocês subiram. Vou puxar aqui, ó, tudo pra cima. E vou finalizar da mesma maneira. Entre o primeiro e o segundo ponto, vou levar isso aqui, ó, lá pra trás, tá? Ó, levei. E preciso voltar pra cá, por dentro da correntinha ali última, pra dar o acabamento. E eu vou enroscar esse restinho aqui nessas correntinhas de dentro, tá? Pra gente já deixar escondidinho. E agora, pra gente fazer a aba, eu vou aproveitar esse lado aqui, que é o fundo, tá? Onde tem as emendas, pra deixar pra trás, tá? Pra parte da frente ficar essa. E aqui, eu vou mostrar pra vocês, essa aqui que tá pronta. Ó, não reparem que esse fio aqui é um nude e eu já dei uma sujadinha de tanto que eu usei essa peça. Ó, vocês vão ver que a gente começou fazendo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontinhos baixos, tá? Então aqui a gente vai centralizar, vou contar mais ou menos daqui até aqui, ó, mais ou menos no meio,
se dá os 7, ó. Vou deixar a agulha aqui, então vai ser nessa correntinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ficou, acabou antes, ficou muito pra cá, tá? Então eu vou começar nessa daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então vai ser daqui até aqui, que é mais ou menos o meinho aqui, tá? Vai ficar só uns pontinhos pro lado pra ficar bem centralizada a nossa abinha aqui na frente, tá? Então a gente vai lá, pegamos o fio. Vou deixar um pedacinho pra dentro. E já deixei a minha agulha aqui posicionada. Vou trazer pra cá esse fio, ó. Já fechando aqui um pontinho baixo, tá? Ó, primeiro pontinho baixo, tá? Aqui, aquele pedacinho que a gente deixou lá pra dentro, ó, esse aqui é o final que eu enrolei pra cá. E esse finalzinho aqui eu já vou enrolar pro lado de cá, pra deixar já arrematado aqui por baixo desses pontinhos, tá? A gente vai fazer os pontinhos, então. Fizemos o primeiro, segundo. Faz bem apertadinho esses, pra dar uma escondidinha nesses fiozinhos que ficaram enroladinho aqui. 3. 7, 6. 4. Já tô escondendo o último restinho aqui. 5. 6. E o último aqui, 7. Ó. Então, se eu dou uma dobradinha aqui, ó, ficou exatamente no centrinho da minha bolsa, tá? Fez os 7 pontos, a gente vira essa peça dessa forma. Faz uma correntinha aqui, ó, com um fio aqui pela frente, ó. Uma correntinha e a gente vai voltar fazendo ponto baixo entre os espaços dos pontos anteriores. Então, eu vou entrar aqui, ó, e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, a gente fez 7 lá embaixo, aqui fica 6. E chegando aqui, a gente vira, faz uma correntinha de subida e desde o primeiro, volta fazendo ponto baixo entre os espaços de ponto. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Viramos novamente e a gente vai fazer esse processo por algumas carreiras. Já conto quantas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fez uma correntinha de subida. Continuamos aqui. 1, 2. Então, todas as carreiras vão ficando com as 6 correntinhas, tá? 5 e 6. Eu vou contar ali quantas vezes eu fiz isso, que eu não lembro mais, ó. Então, aqui, ó, a gente já fez a primeira mais 1, 2, 3, 4. Ó, a primeira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Vai que vai. A oitava vai ser o acabamento. Então, vou continuar aqui com vocês. E vou fazer até o final. Pra gente ver bem certinho como é que fica.
6, faz a correntinha de subida e vai fazendo, ó, esse vai e volta na nossa abinha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Parei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, tem mais. Vamos lá, continuamos. Virei novamente, faço a correntinha de subida. Continuo aqui. 1, 2, Que achava, amor? 3. Vou tirar mais um pouquinho de fio aqui. Então, deixa eu comparar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2.